Então, retomando aqui, tivemos um problema técnico, congelou e eu vou aproveitar para já avisar. Se congelar, a gente volta, tem que aguardar um pouquinho para eu reiniciar a máquina aqui. A máquina aqui, parecida comigo, já não está com essa jovialidade toda. Olha só, então, vamos lá. A gente estava falando do resumo do uso múltiplo de floresta ou de um sistema de manejo de produtos florestais não madeireiros. A gente começa então com um banco de dados onde eu coloco toda e qualquer informação, toda e qualquer, como assim toda? Aí eu vou te falar toda, mas peraí, tudo que você imaginar, tudo que você imaginar de engenharia florestal, de você na engenharia florestal, de um técnico, da equipe, comércio, tudo que você imaginar tem que estar num banco de dados relacionais. É o que a gente vai tratar. Essa informação ela tem que ser de fácil acesso. É muita informação que existe, então ela tem que ser de fácil acesso, tem que ser de imediato. Ela não pode demandar esforço, a não ser um esforço contínuo de estar o tempo todo alimentando o banco de dados. E quando vai fazer um manejo específico, aí as informações da floresta são cruzadas com o banco de dados e aí se obtém o que eu sei, e tão importante quanto o que eu sei, o que eu não sei da minha floresta. Eu comparo ela com o meu banco de dados. E é por isso que dentro do meu banco de dados tem que ter todo tipo de informação. Cruzando uma coisa com a outra, o banco de dados com a informação da floresta, então eu tenho que fazer análise de investimento. Eu tenho que ver quais são as minhas alternativas. Né? Dentro das minhas possibilidades, eu tenho que ver minhas alternativas e ranqueá-las. Não é para ter prioridade. Eu começo por esse produto ou por essa espécie. Eu uso a matemática financeira. Depois que eu faço isso, que eu ranqueei e que eu preciso agrupar o que é semelhante, que estão nas categorias de manejo. Tem dois tipos de divisão. A gente vai ver isso quando chegar na hora lá. Aí depois que eu categorizei as minhas espécies e produtos em grupos afins, né? Em grupo de afins, eu faço o planejamento para cada categoria, para cada grupo, né? E aí depois desse planejamento, eu tenho que cuidar do monitoramento da produção e da produtividade, das receitas e das despesas, que vão realimentar o meu banco de dados, criando então um ciclo de informação. É disso aqui que a gente vai tratar na disciplina. Então, o objetivo da disciplina, metodologia, traduziria, seria a metodologia da organização e processamento da informação. Não tratará de técnicas específicas, porque são muitos produtos, a gente não tem, seria muito arbitrário da minha parte escolher determinados produtos, né? Embora eu vá falar o tempo todo de um ou outro que eu tenha conhecimento, eu vou falar como exemplo, né, da aplicação do método. Aí assiduidade e pontualidade, a gente vai começar sempre na hora, depois que começa na hora. Se você quiser entrar, entrou atrasado, quiser participar da reunião, não tiver o link, vai ser difícil. Então você tem que avisar para alguém que você conheça na turma, porque eu não olho meu WhatsApp durante a aula, então você vai ter que avisar para alguém pegar o microfone e falar aqui para eu deixar você atrapalhar a turma, sair do que eu parar o que eu estou falando para te autorizar lá. Então melhor você entrar na hora certa, que vai ter sempre a hora da disciplina lá. Você vai estar sempre sendo convidado. Então, assiduidade e pontualidade. A primeira parte eu pretendo deixar tudo gravado. A primeira parte vai ser então para esclarecimento de dúvidas da teórica que ficou gravada. Então a primeira parte e a segunda parte do nosso encontro, da nossa aula síncrona, será prática. Prática é prática de computador. Então, aula teórica vai ser slides e gravações. Eventualmente eu vou passar a aula teórica também ao vivo, síncrona, né? E aula prática, banco de dados e chat. É fundamental que você tenha um computador. Se você quiser aproveitar. Se você não tiver um computador, você não vai perder a disciplina por causa disso. Você não vai ser reprovado por causa disso. Vou mostrar lá em que você vai ser avaliado para passar na disciplina. Mas você vai perder
grande parte, a parte talvez mais significativa da disciplina, que é aprender a lidar com informação. E lidar com informação, no caso de engenharia florestal, no caso de floresta tropical, no caso de uso múltiplo, lidar com informação é banco de dados relacionais. E isso só tem como jeito de aprender, é na prática. E se você não tiver um computador de uso pessoal, para poder participar da prática, trabalhando, fazendo, aprender fazendo, você vai perder. Não adianta ficar assistindo. Vai ser só uma conversa fiada, você não vai ter oportunidade de errar, de ficar com raiva, né, de se irritar, de não conseguir fazer funcionar, e passar essa etapa, para depois, então, sair nadando de braçada, sair se divertindo, né, com o banco de dados, porque, além de tudo, é divertido trabalhar com. Então, o computador pessoal. As avaliações, né, nós vamos ter um intervalo, a cada 1 hora vamos ter um intervalo, não vai ser de 10h50 a 11, provavelmente de 11 a 11h10. E depois a avaliação por trabalho, né, que você pode escolher, ou do setor primário, que é extrativismo, como se faz extrativismo de plantas e plantas jovens, isso aí já foi feito. Como se faz extrativismo de semente, plantas e plantas jovens, já foi feito pelo Luiz Munir Ribeiro. Exploração de semente, já foi feito pelo Matheus Chiné. Então, bom, alguma coisa que você queira. Cipó, exploração de cipó, eu vou fazer um trabalho fazer uma revisão biográfica sobre como se faz para exploração e manejo de cipó, que é um grupo super interessante. Nós exportamos cipó. Então, cipós super valiosos, que dão dinheiro. Então, é um grupo super interessante de propor uma metodologia de exploração e monitoramento. Sempre que tem exploração, também tem monitoramento de atividade da população remanescente. Então, setor primário. Setor secundário é quando eu beneficio. Então, pode ser uma usina super complexa e cara, ou uma usina como a de madeira, ou uma usina super simples, como a de beneficiamento de látex, de seringueira. A exploração, a extração. No setor primário, a extração do látex, numa vez que eu estudei, era inviável economicamente. Não era, é melhor comprar de fora. É melhor comprar. Extrair, não se paga. Agora, agregando valor é outra coisa. Então, se você transformar o látex em camisinha, em luva, em alguma coisa assim, couro vegetal, couro ecológico, se você transformar ele, aí sim você está agregando valor. E essas usinas, elas são bem simples. São simples e o investimento também não é alto em relação à madeira. Então, ou o setor terciário está toda a parte ali de organização e contato, né? Apresentação, web, achar esse achado, né? Achar nicho de mercado, né? Esse achado, vender costaneira beneficiada para o Japão, exportar para o Japão, achar e ser achado no setor terciário ali. Então, a avaliação de relatório. E a avaliação de relatório, toda aula que eu postar, você vai fazer um relatório, tá certo? De cada aula, no prazo máximo, eu botei lá no SIGA quais são os dias da prova, uma no meio do período, outra no final do período, onde eu vou botar as suas notas. E as suas notas vão ser relacionadas se não for um trabalho que você vai apresentar, vai ser relacionado aos seus relatórios. Eu vou pegar os seus relatórios, vou dar nota de 0 a 5, né? Aí depois, para cada relatório, vou dar nota de 0 a 5, do relatório daquele período, né? Vão ser 2 períodos, uma no meio e outra no final, e vou te dar uma nota. E aí você vai ter a segunda parte. Então, para entregar, você tem que olhar lá, ou assistir a aula, ou ver os vídeos, assistir aos vídeos, né, de forma assíncrona, e fazer um relatório em cima dele. O que você aprendeu, o que você aprendeu daquilo. Vamos fazer agora uma revisão sobre os sistemas civiculturais. E a gente tem que fazer isso, a disciplina de uso múltiplo, mas como eu não posso obrigar você a fazer a anterior, a gente vou ter que dar um breve resumo. Um breve resumo, termina a base aqui, desculpe. Um breve resumo sobre sistemas civiculturais. Então, o conjunto, o que é o sistema civicultural? Um conjunto de intervenções na floresta. É isso aí. Um sistema é tudo, aí tem a ver com metodologia, com ação, com equipe, com equipamento,
Então, mas aqui a gente está falando mais de metodologia, quando a gente fala de sistema silvicultural. Mais de metodologia, e claro que essa metodologia tem a ver com equipamento e com equipe também. Tá certo? Mas é o conjunto de intervenções na floresta. Pode ser desbaste, pode ser enriquecimento, desbaste para poder favorecer a população que está lá, pode ser enriquecimento, desbaste é muito utilizado, por exemplo, na exploração de pinos, né, para serraria. Pode ser enriquecimento, no caso de uma floresta natural, eu quero inserir uma espécie que eventualmente não tinha. Por exemplo, o FISET, o IBDF antigamente, financiou muito enriquecimento de castanha do Brasil no Amazonas, por exemplo, onde ela não ocorria naturalmente. Então, com o objetivo de aumentar, eu faço o enriquecimento ou o desbaste com o objetivo de aumentar a sua produtividade, a produtividade da floresta. Ainda tenho, no sistema silvicultural também, eu posso se caracterizações entre explorações sucessivas. Então, o sistema silvicultural não se restringe, logicamente, à exploração. Se é de corte raso, se é de corte seletivo, não. Também das ações entre as explorações, que são destinadas a garantir, ampliar ou alterar a produção florestal. Desculpe, Souza e Jardim, por exemplo, Souza de Viçosa e Jardim, que já nos deixou, infelizmente, lá da UFRA, da Federal Rural da Amazônia, em 93, citaram uma variação básica dos sistemas silviculturais. Sistema monocíclico, onde o ciclo de corte é igual à rotação, por exemplo, o sistema onde o eucalipto é cultivado, a maior parte da floresta plantada no Brasil é de eucalipto, para a produção de celulose, né? E no sistema monocíclico, ou seja, é um ciclo só. Terminou o ciclo, explora, começa a rotação novamente. O ciclo de corte é igual à rotação. E o sistema policíclico, onde o ciclo de corte é menor que a rotação. Eu vou lá, exploro o que está maduro, algumas coisas, algumas espécies, alguns indivíduos de algumas espécies, e periodicamente. Mas esse período é menor do que o ciclo de corte, porque inclusive nem tem ciclo de corte numa floresta super heterogênea, nem tem, mas são um monte de espécies, cada uma com uma idade diferente, então fica difícil estabelecer um ciclo de corte, como é fácil estabelecer num sistema monocíclico, quando eu planto todo mundo. É homogêneo e equiano, então mesmas espécies, mesmo espaçamento, plantadas ao mesmo tempo, do mesmo tamanho. Então eu posso imprimir, caracterizar bem quando que terminou o ciclo de corte. Quando que terminou a rotação, desculpe. Em floresta natural, não, eu faço o ciclo de corte, mas esses cortes sempre são menores do que seria a rotação daquele povoamento ali. Primeiro porque cada uma tem a sua idade, e segundo porque eu nem deveria fazer isso porque eu não domino como. Eu teria problemas de estrutura, seria uma conversão, não seria exploração seletiva. Então, já a FAO, ela faz, é uma outra classificação, porque sistemas silviculturais, cada um você pode desenvolver o seu. Claro, a tendência é você desenvolver um sistema silvicultural para aqueles produtos, aquelas espécies que você resolver explorar. Pegar uma parte já da teoria e fazer uma adaptação. Aí sempre tem uma adaptação, uma variante, e a gente vai ver mais adiante. Então, mas a FAO, que ela tem que juntar tudo para poder apresentar um relatório como é que estão os sistemas silviculturais, ou como estão as florestas do mundo, né? Os núcleos, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Brasil é super complexo. Tem uma figura, por exemplo, de reserva extrativista, que quase ninguém tem essa figura, essa entidade, né? Essa categoria, vamos dizer assim. Então, a FAO tem que juntar tudo, floresta de produção, floresta de uso sustentável, floresta de conservação, da biodiversidade, ela agrupa, mesmo que o seu sistema seja super complexo, ela agrupa em 6, 8 grupos distintos, né, para poder apresentar para o mundo como é que estão as florestas do mundo.
Então, a classificação da FAO são esses três, se relaciona a três grupos, a três etapas. A da exploração, que pode ser seletiva ou corte raso, no caso aqui, plantio, né, homogêneo equiano, e no caso seletivo aqui de floresta natural, né, a gente pega o que está maduro e volta daqui a um período para explorar de novo. A regeneração pode ser natural ou artificial, ou natural, em caso de floresta natural da Amazônia, ou no caso da Caatinga, em geral, a regeneração é natural, a gente deixa rebrotar ou crescer a muda, a plântula, né? Ou artificial, quando eu coloco a muda lá, produzo a muda em viveiro e coloco lá. E o favorecimento de baixa intensidade ou de alta intensidade, eu estou falando isso, estou tratando disso aqui, é de trato silvicultural. Muito trato silvicultural ou pouco trato silvicultural. Silvia, Natalino Silva, que foi diretor do Serviço Florestal Brasileiro, foi pesquisador da Embrapa, professor da UFRA, da pós-graduação da UFRA, né, da Federal Rural da Amazônia. Ele classificou em 6 grupos. Então, esperar e ver, 5, esperar e ver, ou seja, nem mexer na floresta, deixa ela guardada, porque ela não está acessível ainda, está muito longe, não vale a pena, deixa ela quietinha lá. Explorar e deixar, ou seja, eu vou lá, exploro e fecho, deixo ela se recuperar. Vou lá, exploro um pouco e fecho. A intervenção mínima, isso aqui quer dizer mais ou menos a mesma coisa, só que no caso ele dividiu aqui, no meu entender, se eu entendi certo, ele dividiu aqui porque quando ele fez essa divisão já existia toda a proposta do que é hoje obrigatório, que é o pacote tecnológico chamado de exploração de baixo impacto ou de impacto reduzido, onde eu uso toda uma técnica baseada no censo florestal, baseada em planejamento pesado, ou seja, que acaba se tornando leve, o manejo é bem mais leve, é bem mais saudável para a floresta. Hoje em dia, essa parte aqui de explorar e deixar para lá, não existe desse jeito que está sugerindo aqui. Existe esse aqui, intervenção mínima, planejada, porque esse aqui não é mais permitido, é só esse daqui. Então, uma intervenção mínima seria você chegar, explorar com cuidado, sair, fechar e voltar no próximo ciclo de corte. Depois, tratamento por voamento. Então, é uma exploração de tal intensidade que você precisa de trato silvicultural para favorecer as espécies que você está imprimindo um impacto maior. E aí, plantio de enriquecimento. Aí eu já estou modificando a floresta mesmo. Eu já estou colocando espécies que lá não tem, e aí eu aumento a minha responsabilidade. E é uma necessidade, esse gradiente aqui, é um gradiente em termos de intensidade crescente de insumo. Uma outra classificação é feita pelo Scoforo, foi feito pelo Scoforo em 1998, onde eu tenho aqui método de transformação ou conversão, veja bem, método de transformação ou conversão, onde eu tenho todo um monte de sistemas silviculturais aqui, onde ele achou que colocou todas as alternativas possíveis, e o método de substituição. Aí, no caso, substituição aqui é sistema agroflorestal, ou silvopastoril ou agro-silvopastoril. Veja, então, que o que a gente levaria em consideração mais como sistemas silviculturais de floresta, sem converter, sem substituir. Não, aqui é conversão, transformação ou conversão. Aqui eu estou transformando a floresta ou convertindo. Aqui eu estou substituindo. Aqui não, estou transformando ou convertendo. Que acaba, vamos dizer que é uma substituição ou conversão, é uma substituição a longo prazo, né, em prazo mais estendido. Veja que nessa classificação do Scoforo 98, não existe essa alternativa aqui, essa daqui de intervenção mínima, a exploração de impacto reduzido, ou seja, existe de fato na Amazônia duas correntes, eu vejo assim, uma dentro da engenharia florestal, dentro daqueles que consideram que a floresta deve ser explorada como recurso natural, que é a grande chance de salvá-la. Quando ela produz dinheiro, ninguém é maluco de tocar dinheiro fora.
Quando ela não produz dinheiro, queimar dinheiro. Quando ela não produz dinheiro, a tendência é substituir. Tá, unidade de conservação, a área pública. Bom, se você tiver perna para manter a fronteira dela, manter ela protegida, pode ser. Mas quem é o Brasil numa região de dimensão continental? Se os Estados Unidos não conseguem segurar a fronteira com o México, os Estados Unidos, a primeira economia do mundo, o que você acha, como você acha? Só de fronteira seca que a gente tem é muito maior do que a fronteira dos Estados Unidos e México. Fora interna. Fora interna, como que você segura? Tanto isso é tão realidade que no próprio formulário de inventário do Serviço Florestal Brasileiro já tem lá, na ficha de campo, já tem lá para registrar explorações anteriores, ilegais anteriores. Existe isso, de madeira de catação, existe isso. É uma realidade de roubo de madeira. Né? O Estado não tem perna para segurar isso. E se a floresta não produz dinheiro, essa é a tendência dela. Primeiro ela ser saqueada, né? E depois convertida, né? Naquilo que produz dinheiro e que sustenta o país, que é agronegócio. Ou a floresta produz dinheiro, ou ela tende a rodar. Só que dentro dessa alternativa de produção de dinheiro, existe duas correntes. Uma que quer só explorar e deixar, agrega valor à floresta, ampliando o leque de produtos. E a outra que pensa só em madeira, ou principalmente madeira, que quer explorar a floresta, que quer agregar valor à floresta, modificando-a, favorecendo espécies desejáveis, ditas desejáveis, consideradas desejáveis, em detrimento de espécies, e eliminando ou desfavorecendo espécies ditas ou consideradas indesejáveis. Essa é uma discussão super polêmica, mas embora haja essa divergência, né, de filosofia, vamos dizer assim, né, de metodologia, né, na prática mesmo ninguém faz trato silvicultural. Pode até querer fazer, sonhar fazer, mas na prática não faz porque aí volta lá aquela primeira alternativa, ou explora e deixa que a floresta sabe se recuperar. Explora com mais cuidado possível, com o maior cuidado possível, mas deixa a floresta seguir o caminho dela. Deixa a floresta se recuperar. Em vez de você ficar brincando de Deus ali, ou fazendo e acontecendo. Você não sabe o que vai acontecer e também não sabe se isso vai ser rentável. É possível que não. Então, aqui não tem essa alternativa do tal do manejo de baixo impacto ou de impacto reduzido. Vamos lá, Sistema Silvicultural Brasileiro para a Amazônia. A gente vai pegar isso aqui porque é a base do uso múltiplo, ou seja, o censo florestal. Né? E tudo aquilo que o censo florestal, que é muito mais do que mapear a árvore, representa e possibilita. Bom, esse sistema silvicultural brasileiro para a Amazônia, uma vez que você entenda como ele funciona, você pode aplicar ele em qualquer lugar, com exceção da Mata Atlântica, que a Mata Atlântica é coberta de impedimentos. A gente só pode assistir mesmo ela cair, ou então ficar tratando o pobre como pobre, para ele continuar pobre, explorar pouquinho, com muito favor, e pedir ajuda, o eterno pedinte, desse jeito, que a Mata Atlântica está condenada. Então, poderia utilizar esse sistema na Mata Atlântica tranquilamente. Mas a gente pode, teoricamente, você pode aplicar ele em qualquer, adaptando, claro, adaptar ele em qualquer floresta. Então, ele é dividido, então, grosso modo, em atividades pré-exploratórias, ou seja, preparar para explorar, no planejamento, mapeamento, aí atividades exploratórias e atividades pós-exploratórias. E outros itens. São esses 4 itens que a gente vai ver aqui rapidamente, tá certo? Porque isso é matéria de uma disciplina completa chamada silvicultura tropical. No na fase de exploração pré-exploratória, começa com macro planejamento. E esse macro planejamento tem a ver com o dimensionamento da unidade de produção anual. É assim, são duas coisas. Eu dimensiono a minha unidade de produção anual e eu dimensiono a minha área de manejo florestal. Ou eu começo por uma ou eu começo por outra. Eu vou explicar. Se
eu tenho a minha área de manejo florestal já está pré-estabelecida, por exemplo, uma reserva extrativista, no zoneamento da floresta, qual que vai ser a parte da floresta que vai ser destinada ao manejo florestal. Então eu já tenho a minha área de manejo florestal. Eu pego a minha área de manejo florestal, divido ela pelo ciclo de corte, e aí cada parte dessa, da área de manejo, dividida pelo ciclo de corte, por exemplo, ciclo de corte de 25 anos, divido a minha área de manejo em 25 pedaços, e aí exploro cada um desses pedaços, eu vou explorar por ano, por isso eu chamo de unidade de produção anual, e ao final do ciclo de corte eu volto àquela primeira unidade de produção anual que eu explorei, que já deve ter se recuperado. Então, essa é uma forma. Eu começo pela área de manejo e subdivido em função do ciclo de corte. Tem uma outra forma, que é mais complexa. Mas também é mais complexa, mas é fácil também de definir. Quando é baseado na demanda. Então, eu tenho uma demanda de produto, né, de produto de matéria-prima. Eu tenho uma indústria, eu tenho uma demanda de matéria-prima, eu tenho que ver qual é a demanda dessa indústria para ela poder funcionar o ano inteiro, e aí eu tenho que tirar da floresta. Aí eu tenho que analisar a floresta, ver qual é o método de exploração que eu vou utilizar, definir qual é o método de exploração que eu vou utilizar para abastecer aquela indústria, através primeiro de terceiros, depois da minha própria informação, eu sei quanto que eu perco em cada atividade de exploração, cada etapa da atividade de exploração, para poder descontar, e aí no final o produto líquido, né, a exploração líquida, ser o suficiente para atender a indústria. Então eu vou dimensionar agora a minha UPA de acordo com a demanda e todo o meu processo de exploração. Tá certo? Então, mas uma UPA é uma unidade de produção anual, aquilo que eu exploro todo ano para manter a regularidade da produção. E a área de manejo florestal é o conjunto das UPAs. Então, eu faço esse dimensionamento por um lado ou por outro, dependendo da característica. Depois eu obtenho imagem, Landsat, Cibel ou outro qualquer, mais gratuita, né? Depois eu faço a composição de bandas, faço o georreferenciamento da minha imagem, faço modelagem da hidrografia, através de ASTA, GEDEM ou LiDAR, a gente vai conversar sobre isso, mais ou menos. Depois a gente faz modelagem do terreno, mais ou menos ao mesmo tempo, são as duas coisas. Da hidrografia, então, a gente vai ter a APP, né? Aí depois eu vou fazer a estratificação das diversas tipologias florestais que eu tenho. Aí depois a área de manejo florestal, aí eu tenho a minha área de manejo florestal, que é toda aquela minha área que eu já tinha mostrado aqui. Aí essa minha área de manejo florestal, se a minha UPA for baseada em demanda, então é possível que a fazenda que eu tenha disponível agora não seja suficiente para atender todo o meu ciclo de corte. Então eu vou precisar de várias propriedades. Cada uma dessas propriedades é uma unidade de manejo florestal. E numa unidade de manejo florestal eu posso ter uma ou mais unidades de produção anual. A minha unidade de produção anual, aquela área que eu exploro a cada ano, para manter a regularidade, abastecer a indústria e manter a regularidade da produção. Então, se a minha UPA é grande e a minha propriedade não é tão grande assim, as propriedades que eu tenho não são tão grandes assim, eu vou precisar cada vez de mais propriedades, e cada uma dessas propriedades caracteriza uma unidade de manejo florestal. Eu vou explicar por quê. Agora, a minha UPA, ela pode ser pequena, e ela pode ser grande, e ela pode ser muito grande. De qualquer jeito, eu divido, se ela for mais do que 100 hectares, maior que 100 hectares, é provável que eu utilize, eu devo utilizar, dividi-la em frações para facilitar as minhas atividades, facilitar a minha administração de cada atividade, né? Então eu divido a minha unidade de produção anual em unidades de trabalho. Essa unidade de trabalho tem a ver com o tamanho e a forma da minha unidade de trabalho, tem a ver com o sistema silvicultural que eu vou utilizar. O mais famoso, o mais utilizado, o mais moderno, vamos dizer assim, para a Amazônia, é a unidade de trabalho de 1000 por 1000, 1000 metros por 1000 metros, de 100 hectares, né? Embora mesmo quando eu tenho uma unidade de trabalho de 100 hectares, eu posso ter unidades menores em canto da propriedade, em nesgas de floresta. Mas a mais utilizada, a mais difundida,
é a unidade de trabalho de 100 hectares, mas há unidade de trabalho de até 10 hectares. Depois que eu fiz essa informação toda, veja, eu posso ter tudo isso sem entrar na propriedade. O ideal seria isso, eu não gastar dinheiro nessa etapa, porque eu ainda não obtive a APAT. Então, quanto mais eu puder economizar dinheiro, melhor. Estou falando aqui, teoricamente, e não quer dizer que alguma pessoa bem intencionada, bem rigorosa, não queira exigir em algum estado, ou mesmo no governo federal, exigir que você gaste dinheiro antes de obter a PAT, que é a autorização prévia à análise técnica. Isso é uma pena, isso é mais uma vez o Estado interferindo, mais uma vez o Estado atrapalhando a atividade em vez de ajudar. E aí está arriscado você ser obrigado a fazer um inventário por amostragem, ou alguma coisa assim, e gastar muito dinheiro para jogar ele quase todo fora. A história que fala, o dinheiro é jogado fora. Aí depois, então eu tenho macrozoneamento, eu faço um macrozoneamento a partir dessa análise de imagem e modelagem de terreno. Eu faço macrozoneamento, né, com revisão bibliográfica, IBGE, eu posso até visitar o órgão licenciador lá da área para ver planos semelhantes, ver o que está se extraindo, eu posso usar determinados recursos. E depois eu elaboro o meu mapa, um mapa onde vai estar a área de manejo, o macrozoneamento. Aqui é a área de pastagem, aqui é a área da sede, aqui vai ser estrada, aqui vai ter, eu faço meu macro zoneamento, né? Elaboro um mapa, onde estão as minhas UPAs, aí concluo meu plano de manejo e protocolo. O plano de manejo aqui, ele tem que ser considerado mais como uma carta de intenção. Eu digo mais ou menos o que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, como é que apresenta informação e principalmente os documentos da terra. Com isso, o órgão que vai fazer a análise, para me dar autorização prévia à análise técnica, a APAT, vai ver se o documento é quente, se o documento é legal. Vai ver se existe conflito de terra, conflito de interesse, naquela área que eu quero fazer o manejo florestal. Tanto pode ser que outro proprietário, outra pessoa se diga proprietário também da mesma área, como pode ser também algum órgão, alguma entidade estadual ou federal, ou até mesmo municipal, tenha interesse, algum interesse específico para criar uma unidade de conservação, ou criar uma reserva de alguma coisa, criar alguma coisa ali. Assentar, o INCRA assentar, né? O maior produtor de desmatamento na Amazônia, o maior produtor de desmatamento da Amazônia, chama-se Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esse é o grande promotor de desmatamento da Amazônia, é o grande. É onde começa, todo o desmatamento da região começa no INCRA, nos seus projetos. Então, aí eu obtenho a minha parte, eu obtenho a minha autorização prévia à análise técnica. Com essa obtenção da parte, aí justifica eu gastar dinheiro. Aí eu sei que não tem ninguém querendo pegar aquela, reivindicar, não tem, opa, agora sim eu gasto dinheiro. Ah, não, faz só o inventário por amostragem. Não faz não. Se puder, não faça. Faça a revisão bibliográfica dos inventários que já foram feitos. Não faça. O inventário diagnóstico é caro e em termos de benefício-custo ele é completamente dispensável. No meu entender. Então, aí a fase de pré-exploração eu divido em duas partes. A primeira fase de pré-exploração é quando eu faço, então, agora a delimitação das UPAs e UTEs em picadas. No caso, eu começo a delimitar só a primeira UPA eu delimito com picada. Como eu materializo a minha área de manejo florestal? Através da materialização das minhas unidades de produção anual. Como eu materializo as minhas unidades de produção anual? Através da materialização das minhas unidades de trabalho. Como eu materializo as minhas unidades de trabalho? Que é aquela subdivisão administrativa da UPA. Através de picada e baliza. Picada, baliza e placa. Picada, baliza e placa. Picada, baliza e placa. Então, há também a alternativa, né? Que é o manejo de precisão de Marco Vinícius de Oliveira, Evandro Farnó e Evaldo Braz e Papa. A alternativa, que é não materializar a picada e baliza, só que no nosso método de manejo de uso múltiplo, essa alternativa de só georreferenciar a árvore com picada virtual do GPS inviabiliza o uso múltiplo.
Eu preciso de picada física, na qual eu não preciso dar um curso para um peão que vai catar muda, dar um curso para ele operar um GPS. E eu tenho que ficar cuidando de zilhões. Se treina, some, se treina a parte. Imagine GPS, imagina GPS, carregador, bateria, pilha recarregável, imagina. Então não, isso é muito mais barato, é muito melhor, muito mais fácil de ser compreendido, baliza e placa. Então ninguém precisa de GPS, todo mundo se... É por isso que eu chamo, que depois de a cada 50 metros eu tenho uma picada. E em cada picada, a cada 25 metros eu tenho uma baliza, e olhando uma placa, e toda baliza tem uma placa, e olhando uma placa eu sei exatamente onde eu estou, se eu obedeço o padrão, eu não preciso de GPS. É por isso que eu chamo assim, pô, é uma floresta urbanizada, porque a sensação que você tem quando a sua unidade de trabalho é produzida no padrão, sempre no sentido norte-sul, leste-oeste, que é as faixas, não é? Sempre no sentido horário, a numeração, no sentido horário não, desculpe, a numeração, um padrão, seja lá qual for o seu, né? No meu é ímpar para a esquerda e par para a direita, a numeração dos vértices. Se você faz isso, você olha uma baliza e você já sabe onde é que você está, em qual UPA, qual é o T, qual é a faixa e o comprimento da faixa, o que te facilita sair sem precisar sequer de bússola, nem bússola nem GPS. Então, por isso que a gente chama de urbanizar a floresta. É um exagero, mas a sensação de conforto, quando você está sozinho numa floresta, sem equipamento, e quando você está, mesmo que esteja com GPS, já melhorou, tá safo. Mas quando você está com uma floresta que está toda emplacada, toda cheia de baliza e placa, a sensação de conforto é muito grande. Então, aí eu vou delimitar minhas UPAs e UTs, que é picada e baliza. Depois eu vou fazer o censo florestal, que aí é o inventário florestal a 100%. A gente pensa que censo florestal, por causa do nome, e tem muito engenheiro florestal com EF minúsculo, que faz o censo florestal só mapeando as árvores mesmo, mas não é. O nome é censo florestal, mas juntamente com a informação das árvores, tem todas as outras informações da área. A informação detalhada da hidrografia, de mancha, raizama, charco, afloramento rochoso, mina de pissarra, palmeiral, seja lá de qual for, mancha de palmeira, mancha de cipó adensado. A informação que você obtém dessa atividade aqui, chamada resumidamente de censo florestal, a quantidade de informação é muito maior do que mera identificação e georreferenciamento de árvores acima do diâmetro pré-definido. Então eu processo os dados, né? Processo os dados do censo, das árvores e do ambiente, né? Planejo estradas e pátios, né? No escritório, aí nesse momento assim, planejando estradas e pátios no escritório, em função da variação topográfica, porque senão as estradas e pátios seriam iguais às picadas, paralelas e retas, mas só que como eu tenho variação topográfica, não tem como fazer estrada reta e paralela. Aí depois eu faço a confecção de mapas e concluo o plano operacional anual e protocolo. Nesse plano operacional anual aqui, já estão definidas a destinação de cada árvore. Tá certo? Árvores que eu registrei no censo florestal. Então aqui eu já gastei dinheiro. Aqui eu já gastei, cujo dinheiro vai se recuperar com vantagem na possibilidade de planejamento, para começar o planejamento da estrada e pátio. Tá certo? E aí tá. E aí o protocolo, uma vez que eu protocolo o plano operacional anual, onde está lá o volume por espécie, cada indivíduo que eu pretendo abater, onde a quantidade de estrada, onde vai passar a estrada, pátio, o protocolo, enquanto eu aguardo sair a minha autorização de exploração, né, e os meus créditos no sistema, no DOF, no sistema DOF, no SISDOF, eu já posso ir adiantando, que é a fase de pré-exploração, ainda que eu chamo de pré-exploração 2, que é o corte de cipós daquelas árvores destinadas ao abate, a demarcação na floresta, que é fita
de estradas, a demarcação de pátio. Foi feito o planejamento no escritório, mas agora tem uma equipe que vai lá para ver se aquele ali realmente é o melhor caminho. Dá detalhe do caminho, na verdade. Pegando a vegetação mais rala, menos densa, para diminuir o custo, né, e o impacto da construção da estrada e o trabalho, né, da máquina, né, que vai construir a estrada. Enquanto isso, eu recebo a AUTEX, Autorização de Exploração, e os respectivos créditos no SISDOF, no Sistema DOF. Posso, a partir daí, posso entrar na fase de exploração, que é a fase de construção de estrada, construção de pátio, fazer o abate e traçamento, fazer o planejamento do arraste, fazer o arraste, e aí depois a fase de pós-exploração, que eu vou ter operação de pátio, transporte e tratos silviculturais. Esse trato silvicultural aqui a gente vai discutir rapidamente. Não vamos, aqui nessa disciplina não. Mas eu já falei muito dele, os prós e os contras dos tratos silviculturais. O bom trato silvicultural é aquele que eu faço logo imediatamente à exploração, que é o corte de cipó, que diminui o impacto da queda e diminui o impacto da operação de abate. Qualquer outra coisa depois, que vai ser pago só no próximo ciclo, é arriscado. Eu tenho que ter muita segurança do que eu estou fazendo, não só economicamente, como também ecologicamente, porque eu estou favorecendo, estou mexendo na floresta, que está se recuperando da minha exploração. Eu posso pensar que estou fazendo uma coisa correta e de repente estar mexendo em alguma relação ecológica importante, com algum dispersor, com algum polinizador, com alguma coisa assim. Aí depois eu tenho outros itens, que é a parte de proteção florestal, que é a proteção contra a caça e pesca, que é o mais difícil. Proteção contra a invasão, que é difícil também. E proteção contra fogo é técnica. Agora, caça e pesca, contra fogo é técnica. Caça e pesca e invasão é difícil. Pensa nos Estados Unidos tentando segurar ali a fronteira com o México. Você está com uma área de manejo, as áreas são grandes. O grande lance tanto para caça e pesca quanto para invasão é estar ocupado. E aí, mais uma vez, o uso múltiplo, a exploração de outros grupos de produtos que tem ciclo de corte menor, dão mais movimento à floresta. E dão mais movimento e dão mais emprego. Então, causam mais empatia entre a empresa, o empreendimento e a população. Porque é ali que ela tem o emprego dela, o salário dela, o 13º, a medicina, a saúde, o rancho, a alimentação, ali que ela tem a fonte de renda. Então, ela tende a respeitar mais. E se, ao contrário da exploração madeireira, que você só explora um N-avos da área a cada ano, na exploração de uso múltiplo, não. A cada ano você vai agregando novos valores, vai agregando nova base à sua produção. Então, mais emprego, mais renda, mais, começando devagar, seguro, mas a tendência é mais, e aí, mais ocupação. Mais gente vindo, mais segurança contra invasão e contra caça e pesca. Fora isso, cercar e ficar botando um peão ali para tomar conta. Depois a gente vê também na disciplina a parte de acampamento, que é a parte de alojamento, a parte de cozinha. A gente evoluiu muito nisso. E o melhor de tudo é não gastar dinheiro se a floresta já oferece tanta matéria-prima para você fazer um bom alojamento. Confortável, né? Confortável. Então, alojamento, cozinha, banheiro, escritório e lazer. Depois a parte de segurança, primeiros socorros, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva também. Depois a gente entra na parte de monitoramento. Monitoramento do desenvolvimento da floresta. Veja o trabalho do Lucas Madureira, que propôs um método de monitoramento do desenvolvimento da floresta absolutamente adequado à realidade do empreendimento florestal. É totalmente diferente daquilo que a Rede Brasileira de Parcela Permanente, preconiza, sugere para a Amazônia. Aquilo que a Rede Brasileira de Parcela Permanente sugere para a Amazônia é muito bom para pesquisa, excelente para pesquisa. Nesse caso, para pesquisa é de muito melhor qualidade, muito mais detalhe.
para o desenvolvimento, para o empreendimento florestal, aquilo não serve. Em termos de erro amostral, em termos de intensidade amostral, em termos de tamanho de unidade de amostra, forma de unidade de amostra, não é adequado. O adequado é uma outra coisa que mudou tudo, e aí tem a ver com a proposta, por exemplo, do Lucas Madureira, egresso lá, não, frequentador lá, ex-frequentador lá do Laboratório de Planejamento Florestal. E também o monitoramento das atividades, que é fundamental. O monitoramento de atividades é fundamental. Por quê? Porque quando eu planejo, é uma realidade. O meu primeiro planejamento, inclusive, é baseado na realidade de outro. Depois, cada vez mais, eu vou planejar baseado na minha realidade. Mas eu só vou ter esse registro da minha realidade se eu tiver monitoramento da atividade. Além do mais, eu tenho que saber de tudo o tempo todo, antes que a coisa se torne irreversível, para eu poder chegar a termo, né, para eu ser efetivo no meu manejo florestal. Então, no caso do sistema atividades prévias, no caso Amazônia que eu estou usando e vou usar na disciplina como exemplo, Caatinga eventualmente, a Mata Atlântica, só para falar, só para não dizer que não falei. Mas no caso do sistema silvicultural brasileiro, tem a resolução CONAMA 406 de 2009, que já foi revogada, mas ela dá uma boa base do que era, né, do que a proposta federal, né, e a Instrução Normativa 5 de 2006 do IBAMA, que trata do detalhe. Mas cada estado tem a sua própria regra. Todos eles se baseiam na regra federal. Então fazem adequações à sua realidade na regra federal. Os estados também são muito grandes, as florestas também são muito diversas em cada estado, mas as linhas gerais, olhando a Instrução Normativa número 5 de 2006, a gente vai ter uma boa ideia. E a gente vai tratar aqui do que seria o ideal. Desculpe, a linha mestra do pacote tecnológico. Logicamente, quando você estiver em algum lugar, não é? Em algum estado, né, você vai ter que ler a atualidade, o que a regra está dizendo. Aqui você vai ter a linha mestre para você não se atrapalhar. Às vezes tem espécie que é proibida num lugar, no outro não é. Às vezes tem a intensidade de estrada, por exemplo, varia, né? O quanto que você pode abrir em estrada varia. Então você vai ter que ler a obrigatoriedade ou não do inventário por amostragem, né, para o plano de manejo. Você vai ter que ler a regra local lá. Então, atividades prévias, contrato. Primeiro eu vou fazer um contrato, né, com o meu cliente, né, um contrato, né. Meu cliente pode ser um empresário, pode ser uma associação, né, uma associação de seringueiros, por exemplo. Existe uma demanda potencial enorme, só que às vezes o cara não sabe que ele pode ganhar dinheiro com manejo florestal. É meio inacessível para ele. Então, é uma área que careceria para manter a floresta em pé, porque o pequeno é tão responsável quanto o grande, todos juntos somos fortes. Então, o pequeno, uma vez um ex-diretor do IBAMA falou, usando dados do INPE, que as pequenas propriedades são responsáveis por 40% do desmatamento na Amazônia, e a ambientalista queria cortar a cabeça dele, porque ele falou a verdade. Ele falou a verdade, começa lá no INCRA. E aí vai, pronto, é o desmatamento, acabou, é o desmatamento. Aí daí não adianta ficar negando, é isso mesmo. Então, se os pequenos se houvesse uma política séria, agora uma política séria de estímulo, de incentivo ao uso do recurso natural, e aí se quiser mesmo usar tudo, inclusive aqueles grupos de fauna que a gente domina, que a gente já sabe como fazer, até como aumentar a capacidade de suporte do meio através de serva, né, de aporte nutricional, não é? Então, se a gente puder tiver uma política de estímulo, puxa, a gente ia precisar de ter muito mais engenheiro florestal para trabalhar.
muito mais indústria, muito mais tudo. Aí sim, a gente estaria ganhando dinheiro mesmo com a nossa floresta, em vez de estar se lamentando todo ano, no ciclo de lamentação. Eu mesmo não lamento não. Então, primeiro o contrato, depois o inventário florestal diagnóstico, se for obrigatório, depois imagens, depois macrozoneamento, aí definição da MF, da UPA, da unidade de trabalho, né? Aí cálculo marcação do vértice da UT, do vértice da UT. E aqui eu tenho um exemplo de uma imagem, tá aqui são duas propriedades contíguas, então são duas unidades de manejo florestal. Por quê? Porque a APAT, autorização prévia análise técnica, é feita para cada título. Às vezes essa propriedade aqui recebe a APAT, autorização prévia, essa daqui não recebe, porque tem algum problema no título, alguma coisa assim, algum conflito aqui. Então, cada propriedade, mesmo que seja contígua, mesmo que para a empresa vai ser considerada uma coisa só, ela tem que ser tratada individualmente lá para a APAT, autorização prévia. Então, tem uma propriedade aqui eu tenho um exemplo do macrozoneamento, onde foi feita a estratificação, identificada a hidrografia e a APP, e a divisão das UPAs, unidade de produção anual, e unidade de trabalho de 1000 metros por 1000 metros. Aqui você vê que as UPAs têm tamanhos diferentes, porque isso é muito comum nas empresas também. Começam com uma UPA pequena e depois, conforme elas vão evoluindo, passam para unidade de produção anual maiores. Aqui eu tenho um exemplo de um formulário para o censo florestal, onde aqui é o registro das árvores, desse lado esquerdo aqui é o registro das árvores, e aqui nesse lado direito é uma seção da faixa. A faixa aqui tem 50 metros, então você vê cada quadradinho desse aqui é 5 metros por 5 metros. Então 25 metros para um lado, 25 metros para o outro. Nesse método, a picada de orientação do censo é realizada no meio da faixa, ou seja, o limite da faixa é virtual. E aqui eu tenho então, aqui 50 metros, 100, 150, 200 numa primeira folha. Então eu tenho 200 metros por 50 metros. Isso daqui, então, essa área aqui é de exatamente 1 hectare. 50 metros por 200 metros. Então uma faixa que é de 1000 metros, pegaria então 5 folhas dessa. Aqui então, se aqui eu registro as árvores, aqui eu ploto as árvores e ploto também a hidrografia, as manchas de palmeira, a raizama, seja o que for, charco, cipoal, eu desenho aqui. Depois, uma vez preenchida a ficha de campo, essa parte aqui vai para o banco de dados, essa parte aqui vai para o banco de dados direto, e essa parte do lado direito aqui vai para o SIG, Sistema de Informação Geográfica. Uma vez lá na frente, eu já defini estradas, né, grosso modo defini estradas, que eu não faço ângulo de 90 graus, mas aqui nesse momento eu faço, que ainda estou no SIG, não tem a demarcação lá no mapa. Mas aqui eu já tenho então a hidrografia, que veio da ficha de campo, eu tenho a APP, eu tenho, posso então planejar a minha estrada, as minhas estradas, né, os meus pátios, e fazer então os buffers de pátio de 250 de 300 metros, para saber se a minha área está bem atendida, ou seja, qualquer árvore, não dessa exploração que vai ocorrer agora, mas qualquer árvore, em qualquer momento, pode ser explorada, pode ser nesse ciclo, no outro, seja lá onde for. A localização desses pátios já está definida, né? Eu posso ou não, por comodidade, por oportunidade, construir ou não todos eles agora, em função das árvores que eu vou explorar agora, mas a localização, a distribuição de estrada e pátio nessa unidade de trabalho já está definida. Então, aqui eu estou aqui de volta no macro planejamento, e aqui o SIG, onde eu posso clicar em qualquer árvore, né, e saber exatamente qual que é a árvore essa, né? Eu já tenho aqui então mancha de palmeira, mancha de cipó, jarinal, estrada aqui, a localização das árvores, clicando em qualquer árvore eu já tenho
a característica dela no SIG. Aqui eu tenho então um mapa, né, com a distribuição de pátio, com a legenda aqui ampliada para poder virar transparência, escala gráfica e escala numérica, né, o datum e a projeção, e aqui as faixas, né, de cada unidade de trabalho. As variantes dentro disso aqui. No censo, o uso do GPS com falsa coordenada, que é o que a gente vai usar, vai centrar força, porque desculpe, esse uso de GPS falsa coordenada e por zona, dá 1000, sim. Aí no caso aqui, no caso de empresas que fazem, delimitam uma determinada zona, como foi feito em Curuaúna, como foi feito na Flona Tapajós, né, um quadrado de 12 metros e meio de largura por 10 metros de comprimento, onde todas as árvores que são identificadas ali são plotadas aleatoriamente, posteriormente são plotadas aleatoriamente, ou seja, o georreferenciamento é por zona. Não é como eu posso usar picada central da faixa e georreferenciar árvore por árvore. Eu posso variar muito, aqui também eu posso variar de não usar picada virtual, como no caso do manejo de precisão, que é da Embrapa, preconizado pela Embrapa. E eu posso variar também a quantidade de mateiros por equipe, né, por anotador, que vai de 1 a 4. De 1 até 4 mateiros por equipe, que aumenta bastante a produtividade. Também eu posso levar em consideração, posso resolver mapear todas as árvores, a partir de um determinado diâmetro, né? Ou só de espécies selecionadas. Isso também vai influenciar na minha base de dados, das minhas alternativas, e vai influenciar também na minha produtividade, na atividade do centro florestal, produtividade e custo. O produto a explorar, eu posso me ater só à madeira, de algumas espécies, ou posso pensar já em diversos outros produtos. E outros aqui, a participação social, o ambiente, que é outras variações que vai ter no censo, ou no manejo, ou naquilo que eu vou falar como manejo de uso múltiplo, dependendo se eu estou trabalhando com uma empresa que trabalha tem uma base de 4 ou 5 espécies e acabou, de madeira para laminado, ou para serraria, sei lá, para painel, sei lá. Ou eu estou trabalhando com comunidade, que aí pode ampliar muito mais o leque de produtos. No plano de manejo, o ciclo de corte, que ele vai ter que ser, seja lá qual for, a legislação vai definir, mas ela também sempre dá uma alternativa que, com a informação da minha própria floresta, que eu estou falando, monitoramento da minha floresta, eu posso alterar o meu ciclo de corte através do monitoramento e desenvolvimento da floresta. Intensidade de exploração também vai variar, né? Também, que depende também do volume que eu tenho disponível, e esse volume que eu tenho disponível tem a ver com a minha revisão bibliográfica, tem a ver com as minhas alternativas. Quanto mais eu agrego valor, eu mesmo, mais espécies eu posso explorar. Quanto menos eu agrego valor, menos espécies o mercado absorve, né? O DAP mínimo e máximo do abate, posso variar entre laminadora, poste, serraria, e depende das espécies, posso descontar a casca ou não. E uma coisa que a gente discute em silvicultura tropical e que aqui não vai dar tempo, em vez de ser o regime de controle por área e por volume, ser um regime de controle por volume. Ou seja, a gente não divide mais a floresta em unidade de produção anual, porque essas unidades de produção anual são completamente diferentes uma das outras. Tem a ver a gente dar um tratamento mais específico, já que a gente tem SIG, já que a gente tem mapeamento de árvore por árvore, seria muito mais interessante a gente dar um tratamento específico, cada espécie com seu ciclo de corte, e não um ciclo de corte único, onde um monte de coisa diferente é colocado numa caixa só, chamada unidade de produção anual.
Então, a gente trata também, é bom lembrar da ineficácia dos esforços para conter o desmatamento, nunca a gente foi eficaz nisso, varia um pouco, mas no meu entender varia muito mais em função da economia, se tem dinheiro no mercado, e do clima, São Pedro também define, se vai ter mais desmatamento ou menos desmatamento, do que a ação governamental. A ação governamental funciona pontualmente, no tempo e no espaço. Por exemplo, o último esforço, o grande esforço que a gente viu foi na BR-163. Durou enquanto estava lá o esforço, depois acaba. Então, essas ações através de legislação, de punição, de regra, não adianta. Não são eficazes. São eficazes pontualmente, no tempo e no espaço. De qualquer jeito, mesmo que alguém comemore que em determinado ano o desmatamento diminuiu, isso é só a tangente da curva. A gente vai acabar não tendo floresta mais. A não ser que a tangente seja zero. Se a tangente não é zero, toda vez que a gente comemora hipocritamente que o desmatamento diminuiu, a gente só está empurrando o fim da floresta para mais para frente. Às vezes a gente traz mais para frente, empurra mais para longe, traz mais para frente, traz mais para perto, empurra mais para longe, mas se a taxa não é zero, a questão da perda do patrimônio é só uma questão de tempo. Então, não basta ser viável, a gente já provou a viabilidade do manejo florestal, só quando a floresta produzir dinheiro é que ela fica, mas não basta ser viável, ela tem que ser competitiva. Ela tem que ser competitiva para os usos alternativos. E se a gente não transformar ela em competitiva, e ao contrário, o que os ditos protetores da floresta estão sempre na intenção de proteger, estão sempre impedindo que ela possa produzir dinheiro, a tendência dela é cair. Como a gente assiste sistematicamente, como esse pessoal da proteção, aí eu estou falando de Greenpeace, dessas ONGs, a tendência é continuar do mesmo jeito. É o ciclo do choro. Tem a época que acabou o choro, a época da chuva, aí a época que começou o choro, que é a época da seca, a época da queimada. A floresta tem uma infinidade de recursos, né? Só que esses recursos são dispersos, né? Eles são explorados de forma e condição diversas, né? Cada um deles, cipó, nós continuamos a explorar um monte de recursos, muito menos do potencial, muito menos do que a deveria, sem manejo, sem responsabilidade nenhuma, é só extrativismo mesmo, infelizmente. O que a 12651, que revogou o novo Código Florestal Brasileiro, que se fala que a 12651 é um novo Código, não é. O novo Código Florestal Brasileiro foi revogado pela 12651, dita de proteção. E ela já fala assim, é livre a exploração dos produtos não madeireiros. É uma classificação inadequada para engenharia florestal, não madeireiro, é inadequada, é uma classificação, e ela liberou geral, é livre, faça o que quiser com o produto. Felizmente os estados reagiram, tudo bem, a lei diz que é livre explorar, mas para comercializar e transportar você deve me pedir autorização, que possibilita ter um controle da sustentabilidade da exploração. Os produtos, esses produtos eles continuam sendo alvo do extrativismo desde da fase das drogas do sertão, tese de Arimateia Silva, desde a fase de drogas do sertão, sempre foram explorados sob condições distintas, sempre estão e são explorados até hoje. Só não chega a engenharia florestal, chega pontualmente, no tempo e no espaço, mas não tem uma política mesmo, né, estadual, federal, né, de incentivo. Da mesma forma que houve incentivo fiscal para gado, para desmatamento da Amazônia, para produção de gado, para implantação de indústrias via Sudã, que teve incentivo fiscal para transformar a gente da vergonha de ser importador de pasta de papel para passar a ser exportador, né, com incentivo fiscal, que já se pagou. Quer dizer, a atividade já pagou o incentivo fiscal que foi oferecido, que ele foi desprendido, né? E aqui não, para manejo da Amazônia, a gente só tem o pessoal da defesa, proíbe tudo, proíbe tudo, proíbe tudo. E continuamos exportando carne de caça,
pet, continuamos exportando fauna, continuamos explorando flora, continuamos com um monte de coisa proibida, continuamos queimando e vamos continuar sempre. Vai variar, como eu disse, em função da economia, da pressão do agronegócio e em função do clima. Não vai ser canetada de Brasília que vai impedir isso. A não ser a canetada certa, ligada a uma política de incentivo ao uso, não de proibição, pelo contrário, de incentivo ao uso. Se eu atendo a demanda, aí eu consigo fica até mais fácil eu proteger as unidades de conservação de proteção integral que eu tenha criado, né? Se eu não distingo, ver o que a gente vê, ou que quem quer ver, vê sistematicamente, anualmente. Nós temos tecnologia suficiente para produzir hortaliça no gelo, produzir fruta no deserto. Nós temos, veja Canadá, veja Israel. Israel é autossuficiente em quase tudo, quebra recorde de produção e está no deserto. Mas uma coisa sim, é você usar a tecnologia e dinheiro, se tiver, para você fazer isso, para transformar um ambiente, para transformar uma coisa improdutiva em produção, produzir num ambiente improdutivo, modificar um ambiente. Outra coisa é você gastar energia para tirar a maior floresta, a floresta mais biodiversa do mundo, gastar uma maior energia para implantar uma outra coisa que, pô, você vai estar competindo com um monte de outras pessoas. Não seria melhor você usar o que... Tá, o Alfredo Roma falou, ó, não tem nenhum produto que se destaque, por exemplo, a borracha, um grande exemplo, que ele não possa ser cultivado fora, com certeza. Com certeza, é até legal, se a gente não queima, se a gente não queima, a gente pode, se a gente não queima, a gente pode aproveitar e até conhecer novos produtos, né? Para a agricultura, para a indústria da química, para seja lá para o que for, né? A indústria farmacêutica, né? De veneno. Se a gente utiliza a floresta, a gente pode até vir a conhecer. Não faz o menor sentido a gente gastar uma energia danada, tirando a floresta e tudo que está nela, para implantar um outro sistema qualquer. Isso faz sentido no gelo, faz sentido no deserto, na floresta não. Aqui uma breve um breve histórico do uso múltiplo, né, das afirmações. Isso aqui é um desenho clássico nós temos outros temos mais modernos, não sei se eu vou apresentar aqui, mas tem mais moderno, mas esse aqui é o clássico mesmo, só da floresta, só da árvore, só de uma árvore, a quantidade de produtos, isso é super antigo, a quantidade de produtos que a gente pode tirar da floresta, não é só madeira não, a quantidade de produtos que a gente pode tirar só pensando em árvore. Pense nos outros extratos, pense nos outros produtos, né? É isso, nós vamos parar por agora e continuamos na próxima. Tá certo?